Queridos amigos e irmãos que assistem o programa da Igreja Batista Nacional Água Viva em Florianópolis, Santa Catarina, vamos neste momento usufruir da leitura da Palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios 10, versículo 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Queridos, Corinto, Paulo estava dirigindo esta correspondência, essa carta abençoada, uma igreja da Grécia, Corinto. Portanto, é uma mensagem dirigida exclusivamente àqueles que amam e servem o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta igreja grega, queridos, foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Ele chegou em Corinto e começou a pregar na sinagoga, pregando primeiro aos judeus, porque os judeus eram o povo da aliança. E o Senhor queria trazê-los de volta à aliança da graça. Deus não se esquece da promessa feita em seu próprio nome. E a semelhança de Jesus Cristo, que o texto de João, capítulo 1, versículo 11, diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Com Paulo, queridos, aconteceu o mesmo, foi rejeitado pelos judeus, o que nos revela que o povo da aliança não aceitou a palavra da aliança, antes desprezar o enviado do Senhor. Não apreciaram a Jesus como Salvador, antes fizeram oposição e blasfemaram da mensagem de Paulo. Então foi quando Paulo disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Atos capítulo 18, versículo 6. Muitos judeus creram no Senhor e também gentios, mas só que agora Paulo vai se direcionar especificamente aos gentios. Paulo passou 3 anos e meio em Corinto, na Grécia, conforme está descrito em Atos 18, 11. Pois o Senhor Jesus lhe dissera em uma visão: não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos 18, 9, 11. E assim surgiu a igreja de Corinto. Nos dias atuais existem muitas igrejas problemáticas, mas essa igreja em Corinto extrapolava em muito, talvez por causa da própria cidade. Corinto era uma cidade onde se encontrava todo tipo de pessoa, pois ela tinha 2 portos onde muitos navios chegavam com as suas cargas e muita gente diferente. Assim a cidade era dominada pelos vícios, era infestada pela luxúria, pela arrogância, a vaidade, os prazeres, a cobiça insaciável, o egoísmo desenfreado era visível nela. Os marinheiros chegavam e procuravam as prostitutas que havia em abundância em Corinto. Podemos dizer que a cidade fervia em imoralidade. Por isso, quando se dizia que alguém era de Corinto,
se pensava logo na imoralidade da cidade. Pensava-se ser uma pessoa imoral. Era uma ofensa ser chamado de coríntio. E era nesta cidade que estava a igreja a qual Paulo escreve esta epístola. Parece que a igreja em Corinto absorveu o espírito imoral de incredulidade da cidade. Logo no primeiro capítulo encontramos a falta de unidade na igreja. Havia vários grupos dentro dela que dificultavam o seu crescimento e a sua bênção. Havia aqueles que diziam: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então Paulo pergunta: acaso Cristo está dividido? 1 Coríntios 1, 12, 13. Havia também incesto dentro da cidade. Havia um membro que estava tendo relações sexuais com a esposa de seu pai, que era sua madrasta, portanto, e todos os membros da igreja se calaram, deixaram o pecado dentro da igreja, porque estavam ensoberbecidos e não retiraram a infâmia do meio da igreja. Como Paulo diz: se houve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Imagina, irmãos, ele falou isso em 1 Coríntios 5, 1. A igreja tinha tanta imoralidade lá dentro que os ímpios parecem pecarem menos. Por isso, Paulo manda entregar tal pecador a Satanás, ou seja, que fosse expulso da igreja. Havia também aqueles que viviam sobre o slogan: todas as coisas me são lícitas, 1 Coríntios 6,12, e a sua conduta diária, portanto, queridos, era dúbia. Em vez de servirem ao Senhor e Salvador, satisfaziam seus próprios desejos pecaminosos. Também havia muitos problemas com relação à celebração da ceia do Senhor, pois a ceia havia perdido o significado de unidade cristã em Jesus. A ceia não mais estava sendo vista como a unidade no corpo e sangue de Jesus Cristo. Ainda existia dificuldade nos cultos da igreja de Corinto. A igreja era repleta de dons espirituais, contudo, os membros não usavam os seus dons para a edificação da igreja, mas apenas para mostrar a soberba dos coríntios. Já deu para os irmãos perceberem como era a situação da igreja de Corinto? Será se tem igreja evangélica com esse perfil dos dias de hoje, querido? Não temos nenhuma dúvida, é claro que existem. Porém, o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Como Paulo pôde dizer, a igreja de Deus que está em Corinto? Como pôde chamá-la de igreja de Deus, sendo uma igreja cheia de problemas? A igreja não é uma instituição humana, queridos. Ela não depende de nenhum homem, pois se fosse formado pelas mãos dos homens, certamente não existia mais. Porém, desde a criação, ela permanece viva. Mesmo Satanás tentando destruí-la com todo o seu poder, a igreja permanece firme como o baluarte da verdade aqui na terra.
A natureza da igreja é espiritual, porque a natureza dela é divina. Como Paulo diz no verso 2 de 1 Coríntios, ao santificado em Cristo Jesus. A igreja é composta de pessoas regeneradas, transformadas no poder de Jesus Cristo. Os seus pecados são perdoados, Cristo purificou, e todos os membros da sua igreja, aqueles que servem ao Senhor com inteireza de coração, eles vivem diferentemente. Essas pessoas são santas agora, são santificadas em Cristo Jesus. Daí, querido, Paulo fala dos santos, aqueles santificados em Jesus. Apesar de ser uma igreja carnal, era uma igreja que possuía também um grupo ardoroso, fervoroso, um grupo de santificados, de pessoas separadas de fácil. O apóstolo Paulo entrega uma palavra bem esclarecedora para esta igreja em 1 Coríntios 11. Ali, somos ensinados a respeito do nosso comportamento e procedimento diante da mesa do Senhor Jesus Cristo, ou seja, no momento da celebração da ceia do Senhor, bem como do juízo iminente para aqueles que não respeitam a importância e o caráter sagrado da ceia. Ao lermos 1 Coríntios 11, 17 ao 34, é possível notar com clareza até que ponto pode chegar a igreja quando ela perde de vista o seu real objetivo, faltando com a espiritualidade discernimento com o corpo e o sangue de Cristo, com o desrespeito para com as coisas santas. É claro que procedimentos dessa natureza só podem produzir dissensões, desordem, confusões e ações carnais. A Bíblia nos alerta sobre as armadilhas colocadas ao longo da nossa jornada por esse mundo onde somos forasteiros aqui. Avisa-nos o Senhor Jesus que devemos estar em constante vigilância e não abrirmos brecha às ações do diabo em nossas vidas. Quantas vezes desdenhamos dos avisos de Deus, não é mesmo? E é por isso que temos as nossas derrotas. 1 Coríntios 11, 29 diz a palavra: discernir é o mesmo que julgar corretamente. Observe a correção do apóstolo Paulo aos Coríntios com relação aos seus comportamentos diante da celebração da ceia do Senhor. Não podeis beber o cálice do Senhor Jesus e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor Jesus e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, 21. O erro de muitos em Corinto era não distinguir entre a retidão e impiedade, entre o santo e o profano, entre o que é de Cristo e o que é do diabo. O próprio Jesus falou deste erro fatal: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Querido irmão, comer e beber indignamente é participar da ceia do Senhor com um espírito indiferente, egocêntrico e irreverente, com ódio no coração contra o seu irmão. Todos nós precisamos evitar esses maus comportamentos e conceitos pecaminosos para que não sejamos reprovados por Cristo.
Observe o ensino de João 12:48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Hoje a ceia do Senhor é muito banalizada, é vulgarizada até por grupos evangélicos que entregam, especialmente ali os seus líderes, pastores, que entregam os elementos da ceia para qualquer pessoa, sendo ela membro do corpo de Cristo ou não, estando em retidão diante de Deus ou não. Muitos nem se batizaram, outros vivem fornicação, vivendo demasiado juntos, e mesmo assim participam da ceia do Senhor. Outros passam um ano sem ir na igreja, sem ter comunhão com a igreja, com os irmãos, e chega lá e participa da ceia do Senhor como uma coisa qualquer. É por isso que Paulo ensina em 1 Coríntios 11:27, que esta pessoa será culpada do corpo e do sangue do Senhor. E o termo grego traduzido por culpado é enóchos, que significa passível, responsável, culpado. E no verso 39, Paulo diz que a pessoa que participa da ceia do Senhor, sem estar preparado, ele come e bebe, juízo para si. Olha, querido, ninguém é obrigado a participar do pão e do cálice do Senhor Jesus Cristo indignamente, mas é preciso estar consciente que ao participar da ceia irreverentemente, com o espírito indiferente, é tornar-se imediatamente sujeito ao juízo e retribuições especiais, que são fraqueza, doenças e morte, como fala os versos 29 e 32. Vamos ler. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre muitos fracos e doentes, e muitos já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. E quem são os fracos descritos aqui, queridos? Por causa disto, há entre vós muitos fracos. O apóstolo lembra os coríntios que a existência de muitos fracos entre eles eram em decorrência do mau conceito que tinha da ceia do Senhor Jesus, pois homem desprezando o real significado e propósito dela. Certamente eles eram fracos, não somente fisicamente, mas especialmente moral, mental e espiritualmente. E os doentes descritos nos versos 30, querido, fala também doenças físicas e espirituais. Estes também ficavam doentes porque não discerniam o corpo e o sangue de Cristo nos elementos da ceia do Senhor. Ou seja, simplesmente participavam da mesma, como se fosse um ato qualquer, não santo, um ato sagrado para pessoas que de fato serviam ao Senhor. Observem que Jesus celebrou a ceia do Senhor com quem? Ele chamou a multidão, mandou chamar os vizinhos ali da casa onde ele se encontrava, os seus parentes, amigos? Não. Jesus celebrou a ceia com os discípulos, ou seja, com aqueles que
o serviam de fato e estava com ele sempre. Eu observo também, até na celebração da ceia do Senhor, a atitude de muitas igrejas. As pessoas estão celebrando a ceia e com um celular no outro lado do ouvido, e outros conversando e com cálice na mão, outros também, quando termina a celebração da ceia do Senhor, os diáconos ali, relapsos, ou descuidado, deixam os elementos das ceias ali na mesa, e a gente vê muitos adolescentes, crianças e até ímpios ali brincando. Vamos ver quem bebe mais desse vinho que sobrou, E come o pão, joga no chão. É assim, querido, que muitas igrejas, infelizmente, estão fazendo, especialmente igrejas grandes. E é uma prática, lamentavelmente, mais visível nas igrejas pentecostais. As igrejas tradicionais são mais zelosas com relação ao cuidado na celebração da ceia do Senhor. E por fim, Paulo fala dos que dormem. Quem são esses os que dormem? Aqui temos um óbvio eufemismo para a morte física, queridos, mas a tradução mais correta da expressão é muitos que morreram, e ao invés de muitos que dormem. Isso explica que muitos em Corinto começavam a enfraquecer, passavam a ficar doentes, vindo em seguida a morrerem. Os coríntios haviam sido atingidos por doenças e até pela morte por causa da irreverência para com o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Nos dias do Novo Testamento, a ceia do Senhor era celebrada anualmente no decurso de uma refeição tomada em comum, conhecida como festa do amor, seja ágape. Cada um trazia o que podia e compartilhava com os outros, mas não acontecia em Corinto. Esta festa do amor em Corinto parece que eclipsara inteiramente a ceia do Senhor Jesus. Por isso, Paulo declara que as suas reuniões estavam sendo realizadas para o pior e não para o melhor. Suas reuniões estavam sendo cada vez mais degradantes, versículo 17, e que a ceia deixava de ser do Senhor Jesus porque estava sendo deturpada, versículo 20. Depois o apóstolo Paulo disse àquela igreja: que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Versículo 22. Paulo esclarece a eles que o ensino que lhe fora transmitido não era uma história fictícia e nem fruto da sua imaginação, mas disse: porque eu recebi do Senhor Jesus o que também vos ensinei. Versículo 23. Depois fala do seu valor, ainda lembra-lhes a sua profunda significação espiritual e o seu caráter sagrado, fazendo compreender a diferença existente entre a festa do amor e a ceia do Senhor Jesus, e do escândalo que o comportamento deles causava. Olha, querido irmão, se desordens na celebração da ceia do Senhor pelos irmãos de Corinto servem de alerta para nós, para que não venhamos a cair nesses mesmos erros, vamos aceitar a orientação de Paulo. Você só deve participar da ceia do Senhor se estiver em plena comunhão com Deus e a sua igreja, e especialmente se estiver vivendo uma vida de retidão, de pureza, de santidade. Precisamos discernir
o corpo e o sangue de Cristo Jesus nos elementos que a Ele simbolizam. Amém? Vamos falar com Deus. Maravilhoso e eterno Pai, a Tua palavra é esclarecedora, é luz para os nossos caminhos, é vida. Quando nós nos sujeitamos a ela, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, somos vencedores, porque vencemos, Senhor, o pecado e mormente Satanás, o nosso adversário, e especialmente porque nós estamos agradando ao Senhor. Pai, ajuda, Senhor, ajuda aqueles crentes que ainda leva a obra do Senhor relapsamente, Senhor, não discernem, brincam, vivem uma vida ainda, Senhor, absorvida pelas coisas deste mundo, amam os prazeres da carne e querem chegar dentro da igreja todos sujos. Ó Deus amado, irreverentemente participam da ceia do Senhor. Coloca temor e tremor nesses corações. Deus, por favor, tenha misericórdia desses crentes que brincam com as coisas de Deus. Obrigado por este momento de estudo maravilhoso, Deus, desta palavra. Amamos a Tua palavra. Abençoa os lares que recebem a Tua palavra neste dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido, e até o nosso próximo encontro com a bênção e a graça de Jesus.